2 Pedro capítulo 2, versículo 24. E vamos ler o versículo 25 também. 1 Pedro, desculpe. Estou com 2 Pedro aqui, não é? 1 Pedro capítulo 2, versículos 24 e 25. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor, escrita aqui pelo apóstolo Pedro. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Muito bem, nós vamos, antes de eu pregar, só uma pergunta: as crianças vão dividir hoje, não? Está tudo certo? Não, hoje não, né? Perfeito. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito do que a cruz de Jesus tem a ver com a gente. Porque você pode imaginar que Jesus morreu, já vai fazer 2000 anos. E o que o fato dele ter morrido há 2000 anos pode nos impactar agora, a nós, que vivemos no século 21? De que maneira a cruz nos beneficia, portanto, a nós que vivemos aqui hoje, e como a cruz nos impacta em nosso tempo, nós que vivemos numa época tão distante dessa cruz. Irmãos, a cruz continua viva e ativa. A cruz continua cumprindo os seus efeitos e mantendo em pé os seus objetivos. A cruz, ela ainda continua nos beneficiando. É da cruz que vem toda a nossa vida. É da cruz que vem a nossa reconciliação com Deus. É da cruz que vem a nossa salvação. E é dela que vem a força para continuarmos vivendo neste mundo. E eu quero aqui, rapidamente, no apóstolo Pedro, mostrar para vocês 4 lições que Pedro nos ensina a respeito de como a cruz nos beneficia ainda hoje. Primeira maneira como ela nos beneficia: ela cancela os nossos pecados. Quando Pedro escreveu, ele disse: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Sabe por que a cruz precisa continuar viva ainda hoje? Porque o problema continua vivo ainda hoje. O remédio é o mesmo, é a cruz de Cristo, Cristo morrendo por nós. Nós ainda somos pecadores. 2000 anos se passaram e o problema do pecado continua. O pecado continua fazendo as suas desgraças neste mundo. E continua fazendo a desgraça em nossas próprias vidas, em nosso próprio mundo. E por isso o remédio ainda continua funcionando. A cruz, ela pode receber e ela pode cancelar os nossos pecados ainda hoje. Jesus morreu há 2000 anos. Ele não está mais morto. Mas a cruz ainda continua valendo hoje. Ela recebe o nosso fracasso como homens neste mundo. Nós temos pecado diante de Deus. Temos pecado como sociedade e temos pecado como indivíduos, como pessoas. Nosso mundo está mergulhado na corrupção, na desordem, na prostituição. Nós temos um mundo que é culpado diante de Deus. Nós temos fracassado em muitos sentidos, como sociedade. Mas o problema não é só a sociedade, o problema também é cada um de nós. Nós temos fracassado, eu tenho fracassado e todos nós temos. Fracassado como seres humanos, como pais, como filhos, como maridos e esposas, como empregados. Nós temos fracassado como amigos, como servos de Deus e da igreja de Cristo. Nós temos fracassado. Se nós pudéssemos olhar para nós mesmos, nós iríamos ver a nossa própria rebeldia, nosso próprio egoísmo, e como isso tem destruído nossas vidas, como o nosso fracasso tem atrapalhado a nossa vida em todos os seus aspectos. Pois muito bem, a boa notícia é que a cruz pode apagar e pode cancelar os nossos pecados. Ela ainda faz isso, ainda hoje, quando nos colocamos diante do Senhor e quando pedimos a Ele perdão por nossos pecados. A cruz ainda é o mecanismo pelo qual os nossos pecados são perdoados.
Quando você vai a Deus humilhado e quebrantado, ainda é a cruz que limpa o teu pecado. Ainda hoje. Pedro disse isso. Segunda coisa que Pedro nos diz nesse texto, e a cruz ainda o faz, a cruz ainda sara as nossas feridas. Ele disse no versículo 24, na última frase do verso: pelas suas feridas fomos sarados. A cruz pode curar as nossas feridas. Cristo foi ferido, e era importante que ele fosse ferido, porque ele passaria por aquilo pelo que todos nós passamos, por feridas. Todos nós somos feridos, feridas no corpo e feridas na alma. Todos nós temos feridas, marcas, e elas não estão apenas no corpo, também temos marcas em nosso coração, marcas do desamor, marcas do ódio, marcas da incompreensão, marcas das mentiras que nós ouvimos, marcas de relacionamentos que nos fizeram mal e que até hoje ferem o nosso coração. E hoje nós vivemos subjugados por essas feridas. Elas existem ainda hoje dentro de nós, na forma de culpa, na forma de dores, traumas do passado, coisas que nós não conseguimos esquecer e nem superar. Se as pessoas pudessem encontrar um remédio, assim como para as feridas do corpo, se elas pudessem encontrar um remédio para as suas almas, muitos vão atrás dos livros de autoajuda, outros vão atrás dos remédios, outros vão atrás das paixões, das dopaminas e das adrenalinas que o corpo emite e que faz com que a pessoa se sinta melhor. Outros vão atrás dos vícios, como as drogas, como o álcool. Tudo isso numa tentativa absolutamente vã de curar uma ferida interior. O remédio para a ferida interior existe. E não é nada disso. O remédio para a ferida interior é a cruz de Jesus Cristo. Quando nos aproximamos da cruz, Ele vem a nós. Ele entra em nossa alma e Ele começa a limpar as feridas da nossa alma. Nossos traumas, nossas depressões, nossas angústias, nossos fracassos, nossos ódios, nossos rancores e muitos outros, todos eles. O Senhor vem e a cruz é como o bálsamo, o remédio aplicado sobre a ferida, e essas feridas são curadas, são saradas, feridas do nosso corpo e também da nossa alma. A cruz ainda faz isto. Uma terceira coisa que a cruz ainda continua fazendo, 2000 anos depois, ela ainda continua nos dando uma nova vida. Uma nova vida. Pedro escrevendo, ele disse: porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo das vossas almas. Nós vivíamos de uma outra maneira, Pedro disse. Essa era a nossa maneira de viver, não é mais. Jesus veio a este mundo para nos dar uma vida, e uma vida nova. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A cruz, ela pode fazer muito mais do que melhorar a nossa qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida já seria algo maravilhoso, mas ela faz muito mais do que isso. Ela nos dá uma nova vida, e essa nova vida tem nome na Bíblia. Ela se chama vida eterna. A vida eterna está dentro de mim e ela está dentro de você. Sabe o que significa isso? O fato de que você já tem a vida eterna significa que você não precisa mais ter a vida eterna. Um dia você vai estar na presença de Deus, e a dificuldade de estar na presença de Deus não é porque você não tenha essa vida, você já tem. O problema é o seu corpo. É que o corpo não suporta a presença de Deus e não pode viver na eternidade, porque carne e sangue não podem herdar a eternidade, como Paulo disse com essas mesmas palavras. O corpo precisa ser trocado, mas a vida já está dentro de mim.
Já parou para pensar nisso? A vida já está dentro de você. Quando você chegar na presença de Deus, você não vai ganhar outra vida. É essa mesma vida que você vive hoje. A mesma vida. O que precisa mudar é o corpo e não a alma. A alma já foi lavada pelo precioso sangue de Jesus. A alma já está adequada para viver na presença de Deus, mas o corpo ainda precisa ser transformado. A vida que a cruz nos dá é uma vida eterna. A morte de Cristo, na verdade, foi a morte da velha vida, para que quando Ele ressurgisse 3 dias depois, Ele ressurgisse trazendo para a nossa realidade a nova vida que Ele nos dá, uma vida transbordante, uma vida plena, uma vida radiante, a vida que você vai viver no céu. Quem crê na cruz de Jesus como único meio de salvação, ganha a vida eterna. E a quarta coisa e última que eu quero destacar, que a cruz ainda continua fazendo hoje. 2000 anos depois, a cruz ainda continua nos dando um lar e uma família. Ela não somente nos estrutura como pessoas, ela não somente nos reconstrói como indivíduos, dando-nos uma nova vida, um novo modo de viver. Ela faz mais do que isso, ela também nos estrutura como sociedade e nos faz uma sociedade nova, o reino de Deus, a igreja de Cristo. Agora nós vivemos uma nova vida em grupo, em comunhão. A cruz, portanto, ela é o fim da solidão. Não é à toa que a ceia do Senhor, que acabamos de fazer, ela é uma refeição, porque a refeição é coisa que se faz em família. É família que faz a refeição, que se senta ao redor da mesa e come aquela comida que está oferecida. Pois muito bem, é isso que somos, uma família em que celebramos Cristo como nosso irmão mais velho. Um dos cânticos que cantamos hoje falava de Jesus como o nosso irmão, e é isso mesmo que Ele é, o nosso irmão, o filho mais velho de Deus. Mas não porque Ele tem mais idade que Ele tem, mas é porque Ele é infinitamente melhor do que nós, o modelo do filho que todos nós precisamos ser. A cruz nos coloca no meio desse povo, o povo de Deus. Você pode olhar para o lado, para frente, para trás, e você vai ver gente, eles estão aí, são as pessoas que também seguem o Senhor. Você pode encontrar alguém para quem você pode estender a sua mão, alguém que tem a mão estendida, e também você pode ajudá-lo, alguém que você pode chamar de irmão. A cruz ainda faz isso, e Pedro disse isso. Ele disse: vivíeis como ovelhas desgarradas. Por que desgarradas? Porque estávamos sozinhas e sozinhos. Uma das coisas tristes quando a ovelha desgarra, entre muitas outras, ela fica numa situação de grande perigo e ela pode morrer muito facilmente. Mas uma das coisas tristes quando uma ovelha desgarra é a solidão. Pois muito bem, a cruz é o fim da solidão. A cruz, portanto, além de apagar nossos pecados, além de curar a nossa culpa, além de sarar as nossas feridas, além de tomar as nossas dores e nos dar uma vida nova, uma vida eterna, ela ainda nos dá um lar e uma família. Como é maravilhosa a cruz do nosso Senhor, e que mensagem maravilhosa essa cruz tem para nós. Nós gostamos de cantar um hino que diz sim, e cantamos há bem poucos domingos atrás: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Nós podemos nos aproximar da cruz, podemos crer na mensagem dessa cruz, e quando o fazemos, podemos receber dela tudo aquilo de maravilhoso que ela tem para nos dar. Como é que a cruz nos beneficia ainda hoje? Por todos esses meios que falamos hoje. Ela limpa, lava nossos pecados, ela nos dá uma nova vida, ela sara as nossas feridas e ela nos coloca no meio de uma família.
benefícios incríveis e maravilhosos da cruz.